nós estaremos sempre mudando até Jesus voltar para nos buscar. Então, se você ainda não está aperfeiçoado, não fique deprimido com isso. Paulo disse: eu estou prosseguindo em direção à marca da perfeição, mas eu ainda não cheguei lá. Mas uma coisa eu faço, e isso é importante, deixando ir o que ficou para trás, e ele quis dizer, deixando de lado cada erro que ele cometeu, seja há 20 anos atrás ou ontem à noite. Você não pode progredir se você se sentir culpado o tempo todo por cada pequeno erro que comete. Eu disse que você não pode prosseguir se estiver arrastando um saco de culpa com você o tempo todo. Jesus já pagou pelos nossos pecados, ele assumiu a culpa e a nossa condenação. Você se arrepende, então você confessa e deixa para trás. Então você prossegue em direção às coisas que estão à frente. Continuamos prosseguindo, seguimos prosseguindo para as coisas que estão adiante de nós. Ainda não cheguei lá? Dave e eu estamos casados há 46 anos. Não, 56 anos. 56 anos. Mas acho que ele foi casado com pelo menos umas 20 mulheres diferentes, sabe? Porque eu continuo mudando o tempo todo e na hora que ele se acostuma com a nova versão de mim, então Deus vem e faz uma coisa nova na minha vida e ele tem que se acostumar com uma versão melhor de mim. Pobre Dave, ele queria se casar e ele tinha 26 anos. Ele estava pronto para se casar, ele orou para que Deus lhe desse uma esposa e ele disse que seja alguém que precise de ajuda. Cara, é melhor você ter cuidado com o que ora. Tivemos 50 encontros e nos casamos. Sempre digo que ele teve que se casar logo antes de descobrir o que estava levando. E depois de 3 semanas de casados, ele olhou para mim e disse: o que é de errado com você? Eu era uma bagunça. Eu parecia bem do lado de fora, mas estava bagunçada na minha alma. Quantos sabem que é sua alma que precisa ser curada? Mesmo depois que Jesus entra em seu espírito, quando nasce de novo, ele entra em seu espírito e assim tudo é aperfeiçoado lá. A Bíblia diz que você é santificado. Todas as coisas boas, todo o fruto do Espírito, tudo de bom está aí dentro de você. Você não fica esperando para receber, você já tem, está em você, todos repitam: eu tenho. Bem, se eu tenho, então por que não ajo conforme isso? Bem, o Espírito Santo tem que trabalhar esse processo dentro de nós, de levar o que está em nosso espírito para a nossa alma. Sua mente tem que ser renovada. Você tem que mudar de mente, falaremos disso amanhã. E você não precisa de ajuda com a mente, não é mesmo? Você nunca teve problemas com seus pensamentos. Ok, você tem que mudar a forma de falar. Se você quiser ter o que Jesus morreu para dar a você, tem que mudar o jeito de falar. Tem que aprender a dizer o que a palavra diz, não o que você sente, o que pensa. Então, à medida que a nossa alma é curada, que a nossa mente é renovada e nossa alma é curada e aprendemos a usar a nossa vontade para escolher a vontade de Deus, Deus nos deu livre-arbítrio. E sabe, algumas pessoas dizem: eu não acredito que existe o inferno, não acredito que um Deus amoroso te mandaria para o inferno. Bem, Deus não manda ninguém ir para o inferno. Eles é que escolhem ir para lá por não fazerem o que Ele manda fazer. E o inferno é real. E o céu é real. E o diabo é real. E os anjos são reais. E o mal é real. E o bem é real. E nós podemos escolher. Eis que põe diante de ti a vida e a morte, escolha a vida, para que tu e teus descendentes, toda boa decisão que você toma, afeta seus descendentes. E toda decisão ruim que você toma, afeta os seus descendentes. Temos 4 filhos maravilhosos e 12 netos maravilhosos e 6 bisnetos maravilhosos. Mas todos estão servindo a Deus? Mas isso começou com as decisões que
Dave e eu tomamos, e as decisões que Dave tomou começaram com as decisões que a mãe dele tomou. O seu pai, ele era um alcoólatra, mas a sua mãe era uma mulher santa. Então, sabe, mesmo que você seja casado com alguém que não está vivendo uma vida santa, se você viver uma vida santa na frente de seus filhos, você pode ter um efeito sobre eles. Amém? Qualquer que seja o tipo de bagunça que a última geração lhe deu, você não precisa passar para a próxima geração. Amém? Estamos sempre querendo ver milagres. Eu adoraria ver os cegos enxergando, ver os coxos andando. Sabe o que eu decidi? Eu acredito que o maior milagre de todos é você ver uma pessoa tão bagunçada ser completamente curada e restaurada pela graça de Deus. Nós vimos milagres o tempo todo e não aprendemos o suficiente com isso. Deixe-me dizer algo. Sabe, cada pequena mudança que Deus faz em você, você precisa reservar um tempo para celebrá-la em vez de lamentar sobre todas as coisas que ainda estão erradas com você. Agora, algumas das coisas que estavam erradas comigo. Aliás, faltou até papel para anotar, sabe? 2 Coríntios 5, verso 17, se alguém, estamos todos incluídos aqui, se alguém está em Cristo, ele é, não é ele será, ele é uma nova criação, uma nova criatura por completo. A velha condição moral e espiritual anterior já, não é vai, é já. Temos que prestar atenção a essas palavras. A Bíblia diz a você o que você é e quem você é. Mas você tem que acreditar. E a mensagem que eu quero que receba hoje é: você tem que crer antes de ver. E vou dizer isso várias vezes aqui hoje. E isso é muito difícil de entender porque no mundo aprendemos o oposto. Mas na economia de Deus, a maneira como Ele faz as coisas, você tem que acreditar no que Ele diz antes de ver isso em sua vida. Seja para você assim como você acredita. Então, você diz o que Deus diz, eu sou uma nova criação. O velho homem já morreu com Cristo, eu sou uma nova criatura. E o diabo vai sussurrar em seu ouvido: então por que você age como idiota? Bem, porque eu tenho uma carne que ainda está sendo mudada. Veja, a razão pela qual sentimos uma guerra tão grande depois que nascemos de novo. Quem se lembra de coisas que fazia antes de ser salvo, que não te incomodavam em nada, e uma vez que recebeu Jesus, agora de repente você fica incomodado quando faz essas coisas? Isso é porque você é como duas pessoas. Você é um novo homem, mas ainda está arrastando o velho homem com você, e ele tem que ser, não se esqueça dessa palavra, crucificado. Acabei de escrever no livro e custei para terminá-lo. O título é E Quanto a Mim. E quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. Agora, isso é sobre morrer para si mesmo. Isso não é para covardes. Você não deve comprá-lo quando sair, se não estiver pronto. Mas sabe, você tem tempo para se preparar, só sairá no outono. Ele vai sair no outono deste ano. Eu gostaria de poder escrever livros, como eu quero escrever e colocar títulos, sabe, do tipo Como Morrer para Si Mesmo, e as pessoas ainda comprá-lo. Mas não, você tem, eu coloquei E Quanto a Mim, e o meu editor me disse, sim, as pessoas, elas querem algo para si mesmas, querem saber, sim, e quanto a mim?
Então veja, elas vão pensar que é uma coisa, mas quando pegarem vão descobrir que é uma outra coisa. Eu tive que ficar esperta com essas coisas. Você não pode simplesmente dizer às pessoas, morra para si mesmo. Essa não é uma mensagem muito popular, sabe? Então Dave orou por alguém que precisava de ajuda. E eu estava preocupado o tempo todo, eu era impaciente. Eu queria controlar tudo e ficava brava quando não conseguia o que queria, era egoísta. E quando eu estava escrevendo este livro, e quanto a mim ir morrendo para si mesmo, eu recebi algumas pequenas indicações de Deus. Por que você não faz um café para o Dave? Faça isso para o Dave, faça aquilo para o Dave. E ele ficou, uau, o que está acontecendo? Isso é ótimo. E eu tive que dizer a ele, eu estou escrevendo um livro sobre egoísmo. Estou tendo que viver isso, mas ficarei feliz quando terminar o livro. Ficarei feliz quando isso acabar. Oh, cara, eu era negativa e crítica, julgadora, implacável e tinha uma mentalidade de vítima. Eu era ciumenta e ingrata, inventava desculpas para todo o meu mau comportamento. Eu continuava e continuava e continuava. Tem alguém aqui que esteve tão ruim quanto eu? Todos nós, na verdade. Bem, algumas dessas coisas Deus me ajudou a superar completamente. Mas algumas delas, eu posso estar na metade do caminho ainda. Então, sabe, você continua prosseguindo em direção àquele lugar de perfeição do qual Paulo falou, mas nesse meio tempo, não fique pensando que é de errado comigo. Não existem pessoas perfeitas por aí, nem mesmo os pregadores. Eles podem não contar tudo, mas acredite, nós temos coisas. Temos coisas como todo mundo tem. Deus nos muda por dentro quando nascemos de novo. E somos equipados com tudo o que precisamos para viver de uma forma totalmente nova. Ouça isso. Efésios 1, verso 3. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou no reino celestial com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Já está feito. Posso te dizer algo? Nós não estamos esperando que Jesus faça coisa alguma. Ele já veio fazer tudo o que precisava ser feito. Não estamos esperando em Deus. Ele está esperando que acreditemos. Mas temos que acreditar antes de ver. E acho que precisamos também confessar as coisas. Essa foi uma das maiores lições da minha vida. Deus me ensinou a confessar sua palavra antes que eu ouvisse o sermão sobre ela. O Espírito Santo me ensinou isso. Eu era uma pessoa muito negativa e eu ficava sempre dizendo coisas negativas. E Deus começou a lidar comigo sobre isso, sabe? E assim, eu parei de dizer coisas negativas, achei que estava indo muito bem, então... Mas depois de 6 meses, nada mudou na minha vida e eu fui até Deus e eu disse, estou indo muito bem, eu não tenho dito coisas negativas e nada mudou. E ele disse, você não está dizendo coisas negativas, mas também não está dizendo coisas positivas? E foi assim então que Deus me ensinou que não se trata apenas de não fazer a coisa errada, sabe? Vamos, agora entenda isso. Temos que fazer a coisa certa. O que Jesus disse, se você expulsar o demônio e deixar o lugar vazio e limpo, ele vai voltar e trazer mais 7 demônios com ele. Você não pode ter um espaço vazio, você tem que preenchê-lo com coisas boas. E se sua mente está cheia de coisas boas, então não há lugar para pensamentos ruins entrar. Não podemos só dizer, eu vou me esforçar para não ter maus pensamentos. Não, você não precisa nem se esforçar para não ter maus pensamentos, é só começar a ter os bons. Estamos sempre trabalhando em algo. E Jesus já fez todo o trabalho que precisa ser feito. Vamos falar sobre a palavra tentar. Oh, queridos, eu tentei até quase morrer.
Sabe, eu tentei ser boa e eu tentei ficar calada, sabe, eu tentei. E você diz, não devemos tentar? Bem, sim e não. Você não tenta na carne. O esforço que fazemos, ele deve ser um esforço liderado e infundido pelo Espírito Santo. Se não for algo que o Espírito Santo esteja levando você a fazer, não vai funcionar. Amém? Uma pessoa veio até a nossa igreja uma vez, ela leu a Bíblia em um plano de 1 ano. E o pastor disse, ok, todos vamos ler a Bíblia em 1 ano. Ok. Recebemos o calendário e havia um lugar para marcar o que você tinha lido. Se você lesse 6 capítulos por dia, conseguia ler tudo em 1 ano. 2 no Antigo Testamento, 2 no Novo, 1 em Provérbios e 1 em Salmo. Certo. Fui para casa, fui trabalhar. Pus o calendário na geladeira e ia marcando o que havia lido. E toda vez que eu passava em frente à geladeira, eu ficava assim. Coloquei na geladeira porque eu queria que as pessoas, quando entrassem, me perguntassem o que era aquilo. Eu vou ler a Bíblia inteira até o fim do ano. Oh, uau! Eu estava muito bem porque eu estava tentando. Mas então, de repente, eu comecei a ter alguns buracos no meu calendário, sabe? Porque você só consegue tentar até se desgastar e... Então, quando você esgota a si mesmo... E se Deus não está naquilo, você então tem grandes problemas. Bem, eu não comecei a tentar ler a Bíblia em 1 ano porque o Espírito Santo me levou a fazer isso. Sabe por que comecei? Porque quando o pastor perguntou no domingo de manhã quem iria ler a Bíblia em 1 ano, eu não queria ser a única pessoa a não levantar a mão. Temos que nos perguntar quais são os nossos motivos, por que nós estamos fazendo. Porque se não estamos fazendo isso porque nos sentimos levados pelo Espírito a fazê-lo, se estamos fazendo para agradar aos homens e não para agradar a Deus, então isso não vai funcionar. Amém? Eu estou nisso há 45 anos, então eu estou entregando um monte de informações para vocês em um curto período de tempo. Tomem nota de tudo. Pegue a versão gravada, ou compre o livro, ou seja lá o que for, mas temos que estudar essas coisas. Amém? Então, você não tenta na carne. Mas a Bíblia está nos dizendo, em 2 Pedro, ele nos fala de tudo que Deus fez por nós, e ele diz, agora adicione a isso seu esforço e a sua diligência. Mas esse deve ser um esforço infundido pelo Espírito Santo. Veja, eu estava tentando mudar a mim mesma e eu ficava tão frustrada, porque nada estava acontecendo e eu não entendia nada. Quantos já passaram por isso? Oh Deus, eu estou tentando. Então, de vez em quando, eu desisto. Aí nós choramos e achamos que Deus vai sentir pena de nós, e Ele não sente. E finalmente você descobre que não pode mudar a si mesmo, que só Deus pode mudar você. Porque Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, o que eu estava deixando de fora é que eu ouvia um sermão, talvez no domingo de manhã, sobre a boca. E eu sabia que eu tinha uma boca grande que me deixava em apuros o tempo todo, então eu ia para casa e eu fazia o meu plano de como eu ia manter minha boca fechada. E assim, o meu plano era parar de falar todo tipo de coisa errada e não dizer nada. Eu simplesmente não vou falar nada. Eu não vou falar mais nada, assim não haverá problemas. Mas aí então eu comecei a ficar deprimida. Eu não entendia isso, Deus, porque eu estou ficando deprimida, eu estou de boca fechada. E Deus disse, sim, mas nada mudou por dentro. Você é como uma panela de pressão, você tem toda essa coisa podre rolando aí dentro de você e não tem válvula para isso escapar. Quantos entendem isso? Sabe, isso não é
Tornar-se uma nova criatura em Cristo não é sobre mudança de comportamento, é uma mudança de coração. É sobre deixar Deus mudar o seu coração. Então você está fazendo a coisa certa porque você quer. E você está fazendo isso apoiado em Deus, porque você sabe que sem Ele você não pode fazer nada. Então, uma boa notícia para todos vocês que estão desgastados por tentar mudar a si mesmos. Você veio ao lugar certo para receber boas notícias? Todos vocês que estão muito cansados de tentar mudar a si mesmos, podem parar com isso. Apenas diga: Deus, eu não vou mais fazer isso. Eu me entrego totalmente a você. Eu quero ser tudo aquilo que você quer que eu seja, mas eu estou te colocando no comando da minha mudança. Me conduza e me guia naquilo que você quer que eu faça. E por falar nisso, você não pode mudar a pessoa com quem está casado. Você não pode mudar os seus filhos. Você não pode mudar o seu vizinho, não pode mudar seus pais, você não pode mudar seus amigos. Que coisa ruim, você não pode mudar a ninguém. Você pode orar, mas você não é o oleiro. Então vá para casa e deixe todo mundo que você colocou na roda do oleiro sair de lá. Apenas imagine a carga que sairá de você quando entender que você não é o Espírito Santo Júnior e que você não tem que mandar no mundo todo. Pense nisso, você pode ser livre para se tornar um cristão. Quero dizer, um cristão de verdade. Amém? Você tem que acreditar antes de ver. Algumas pessoas dizem que é difícil viver a vida cristã. Eu posso te garantir que não é difícil, é impossível. Você não pode viver a vida cristã e eu também não. Jesus é que tem que viver através de nós. Amém? Essa notícia é melhor do que você está pensando. É tão difícil viver a vida cristã. Não. Quando o diabo lhe disser é difícil, diga: não, você está errado, é impossível. Não é difícil, é impossível. Mas eu posso passar tempo com Deus, posso estudar a palavra, posso me assentar na presença de Deus e deixá-lo mudar-me. Amém? Então, você vai relaxar e algo vai mudar e você vai dizer: cara, isso só pode ser Deus. Nos dá seu Espírito Santo, porque não podemos fazer isso sozinhos. Em Filipenses 2, ele diz: trabalhe a sua salvação com temor e tremor, com séria cautela e desconfiança de si mesmo, sabendo que é Deus quem está o tempo todo trabalhando em você, dando a força que precisa para fazer o que precisa ser feito. E assim, nós temos a salvação em nós e a Bíblia diz: trabalhe isso. Ele não diz trabalhe para isso. Ele diz: trabalhe isso, mas você trabalha com o Espírito Santo para funcionar? E uma das primeiras coisas é mudar sua mente. Šapat vjetra, simfonija nečuvena, razbare uzorke u lišću kao tajne ptice. Milijun sitnih života, tapiserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu
Zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Šuštanje lišća nježan, umirujući zvuk, šuborenje potoka gdje se može naći mi. Zvijezdana noć se razvija baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavi svjetala svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples, podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom dansu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata, nježna ruka prirode vodi nas kroz dan i kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanih. O djeci i divne, zauvijek u našim dušama. Zapadnom je tacu koji nas čini cjelovitima. Još jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Ti si vihor kaosa, oluja u prerušavanju. Ostavljaš iza sebe uništenje, vidim to u tvojim očima. Mislila sam da smo jaki, ljubav koja može trajati. Ali tvoja obećanja su bila prazna, sva su pregažena. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš.
zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje i zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Spaluj